Clamemos a Deus. Atualmente, podemos afirmar que a depravação moral no mundo se tornou endêmica. Aí eu vou fazer uma pausa. Existe uma diferença de surto, endemia e pandemia. Por exemplo, há alguns meses atrás, uma semana atrás talvez, teve um surto aqui na Serra, principalmente em Jacaraípe, de pessoas tendo contaminação por água. E aí estavam vomitando, tendo alguns problemas gastrointestinais por causa da contaminação da água. Foi um surto que teve aqui. Algum problema na água, e geralmente na água leva esse problema para mais pessoas mais rápido. Isso é um surto. Entenderam? Surto é isso. Endemia é quando você tem alguma coisa que tem uma esfera maior do que o surto, porque ela acontece num ambiente maior, mas é só restrito àquele lugar ali. Então, por exemplo, existem alguns países que têm surto coletivo, assim, que tem uma endemia de malária, que eles não conseguem controlar. Então, tem uma duração, tem um prazo, tem algumas configurações para ser um quadro endêmico. Então, isso é uma endemia. E a pandemia, e aí eu sempre rio quando eu vejo as pessoas falarem assim, nós estamos numa pandemia mundial. Pandemia é mundial. Pandemia é quando engloba o mundo inteiro. Então, quando fala aqui que o pecado ele age de maneira endêmica, é porque, infelizmente, cada parte da população tem ali uma inclinação para um tipo de pecado em uma determinada área. Quando você tem amigos, por exemplo, de bairros diferentes, de estados diferentes, você consegue observar isso com muita facilidade. A inclinação que uns têm ao pecado do palavrão, enquanto outros têm ao pecado da prostituição. Uns têm ao pecado da fofoca, enquanto outros têm a inclinação de vários outros pecados. Então, quando a revistinha trata dessa relação endêmica, ela está falando disso. Cada grupo social tem a facilidade e a capacidade de deturpar alguns aspectos da palavra de Deus, como é que eu posso dizer? Distorcendo a moralidade que Deus preparou para mim e para você. Existe um padrão moral bíblico para mim e para você. E o mundo distorce esse padrão de várias formas. Então, entendeu aqui o que quer dizer essa deturpação endêmica? É porque cada grupo tem uma inclinação. Cada área tem uma inclinação. Quando você observa, por exemplo, as igrejas de Apocalipse, nós representamos a igreja de Apocalipse. Dentro dessa igreja tem as 7 igrejas de Apocalipse. Alguns são corrigidos, outros são elogiados, outros são só exortados, outros são só cajadada, outros é Deus falando para que tenham força, mas cada uma tinha o seu aspecto. Amém, irmão? Todo mundo entendeu isso aqui? Por isso que eu te dei o exemplo do temor. Nós precisamos observar os riscos que estão à nossa volta e temer para que isso não nos afaste do